Beleza? Somente a segunda e a terceira fórmula. Beleza? Então fica aí a resolução do exercício. Belezinha, galera? Bom, vamos lá então para o próximo desafio. O que nós temos aqui? Olha só, Banca CESP, Previc. Considere que P, Q e R sejam proposições simples que possam ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Beleza. Com relação às operações lógicas de negação, conjunção, disjunção e implicação, que é a condicional, julgue os itens subsecutivos. A proposição é uma tautologia? Olha só, como que eu leio isso? Se P ou Q, então Q e P, isso está certo ou está errado? Bom, galera, para a gente poder fazer esse julgamento, nós temos que construir a tabela verdade. Todo aquele espaço que nós trabalhamos. Isso aí. Vamos lá, então? A proposição é se P ou Q, então Q e P, está aqui. E vou construir a tabela verdade, está aqui. Próximo passo, o que eu tenho que fazer? Atribuir valores lógicos para as proposições simples. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Combinar verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Tranquilo até aqui, né, galera? Beleza. Agora vou completar as proposições compostas presentes na proposição principal. P ou Q, conectivo ou, só é falso quando ambas são falsas. Aqui, ó, ambas falsas. Então é falso. Nos demais casos, sempre verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Conectivo e só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Nos demais casos, sempre falso. Ambas verdadeiras, verdadeiro. Nos demais casos, sempre falso, 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 falso. Beleza? Viu como é rapidão depois que você pega a tabela verdade? Bom, agora eu vou para a última coluna da tabela verdade. O que diz na última coluna? Conectivo C, então. Esse conectivo diz, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então a proposição composta é falsa. Nos demais casos, é sempre verdadeiro. Então eu tenho que olhar quem é a primeira, P ou Q. Está aqui, ó. Primeira aqui. A segunda, Q e P. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, é falso. Primeira verdadeira, segunda verdadeira, verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda falso. Então é falso. Primeira verdadeira, segunda é falso, é falso. Primeira verdadeira, segunda é falso, falso. Primeira falsa, segunda falsa, então é verdadeiro. Então, isso aqui é uma tautologia, galera? Não é uma tautologia. Na verdade, isso aqui é uma contingência. Se a pergunta lá fosse, isto é uma contingência, certo ou errado? Aí estaria certo. Por quê? Contingência é quando, na última coluna da tabela verdade, alternam valores lógicos, verdadeiros e falsos. Está aqui, ó. Verdadeiro, falso, ok? Contingência. E não tautologia, como o exercício informou. Portanto, essa questão está errada. Beleza? Tranquilinho? De boa, né? Já está ficando craque nisso daqui, né, galera? Então, vamos para mais um desafio aí. O que nós temos aqui? Exercício 4. Olha só. Vou dar um reforço aqui. Se P, então Q, ok? Se P, então Q, e negação de Q, a negação de Q, vamos melhorar isso daqui para a gente poder visualizar melhor e não termos dúvida aqui com relação ao conectivo. Ficou um pouquinho apagado, vou melhorar aqui a imagem, aí a gente consegue visualizar melhor isso daqui. Ah, bom, agora melhorou, olha só. Agora está mais claro. Então, eu vou ler para você aqui, se não tiver muito bem para você entender aqui, ó. Tá, se P,
porque é o conectivo se então, aqui é um conectivo se então, e observe que nessa proposição composta eu tenho várias outras proposições compostas. Eu tenho uma entre chaves aqui, ó, entre colchetes, que é ligada pelo conectivo e. Então eu leio assim, ó, se, aqui eu tenho se P, então que, e não que, então não P. Observem que aqui eu tenho uma proposição composta, aqui eu tenho uma proposição composta, aqui eu tenho uma proposição composta. Então eu tenho várias proposições compostas. Então eu vou ter que construir passo a passo cada uma delas, atribuindo os valores lógicos referentes a cada uma, para só então eu chegar nesse resultado final. Isso aqui é um pouco trabalhoso por conta disso. Eu tenho que fazer passo a passo, galera. E não adianta você querer pular etapas. Pular etapas, você corre um risco muito grande de errar esse exercício. Beleza? Bom, então nós temos o seguinte. Vamos lá. Eu sei que se P, então que, e a negação de que, e aqui se, então, a negação de P. Beleza. Eu já sei que é isso. Tá? Então vamos construir a tabela verdade agora. O que eu tenho aqui? Eu tenho P, que são as duas proposições simples. Depois eu tenho aqui se P, então que, está aqui, ó, se P, então que é essa proposição composta. Aí eu tenho a negação da proposição que, então está aqui a negação da proposição que. Vocês observam que eu tive o trabalho de fazer uma coluna para cada proposição presente na proposição composta. Fiquem atentos que uma proposição composta, ela pode conter somente proposições simples, como ela pode conter proposições simples e proposições compostas ao mesmo tempo, como ela pode também conter proposições compostas relacionando com proposições compostas. E juntas elas formam uma única proposição composta. Entende isso? Beleza? Então eu faço uma coluna para cada uma delas. Se for simples, vai ser simples. Se for composta, vai ser composta. Se for negação de uma simples, vai ser uma coluna para essa negação. Se for negação de uma composta, uma outra coluna para ela. Beleza? Não fique querendo queimar alguma dessas etapas que você corre o risco de errar. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, P e que é a simples. Depois eu coloquei essa composta se P, então que. Depois eu coloquei a negação da proposição que. Depois eu coloquei essa proposição composta, que é a junção dessas duas, está aqui. Depois eu coloquei a proposição simples, negação de P. E por último, a proposição principal, que é o conjunto de todas elas. Ok? Beleza. Então vamos lá. Atribuindo valores lógicos, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Fazendo as combinações, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Tranquilo? Beleza. Agora, se P, então que? Conectivo se, então. A proposição só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Verdadeiro, 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 falso. Opa, aqui é falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso é verdadeiro. Só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tranquilo. Agora, a negação da proposição que. Nós sabemos que negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Como assim, professor? Alterar o valor lógico é mudar de verdadeiro para falso e de falso para verdadeiro. Então, onde está verdadeiro, eu vou colocar falso. Aonde está falso, eu vou colocar verdadeiro. Aqui, proposição que, porque é a negação de que. Que, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Beleza? Troquei o valor lógico. Bom. Vamos para a próxima coluna. O que diz na próxima coluna? É uma proposição composta ligada pelo conectivo e. Então eu vou relacionar a composta se P, então que, com a negação de que, através do conectivo e. E eu já tenho os valores lógicos de se P, então que, está aqui, e tenho os valores lógicos da negação de que. Vou comparar uma com a outra.
Baseado em qual conectivo? No conectivo E. E o que diz a tabela verdade do conectivo E? Só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Nos demais casos é sempre falso. Então vamos lá. Ambas verdadeiras. Aonde eu tenho ambas verdadeiras? Só aqui embaixo, ó. Ambas verdadeiras, então é verdadeiro. Nos demais casos é sempre falso. Então falso, falso, falso. Beleza. Agora, nesta coluna, eu tenho a negação da proposição simples P. Negação de P é a primeira coluna minha aqui. Então, eu tenho que obedecer do jeito que eu coloquei aqui. Então, vamos lá. Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Então, vamos lá. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Pronto. Alterei o valor lógico. Agora vou para a proposição principal, que é a junção disso daqui. Aonde eu tenho se P e Q e não Q, então não P. Então eu estou relacionando esta coluna, tá? Que é a quinta coluna nossa, com a sexta coluna nossa. Esta com esta. Nessa ordem, daqui para lá. Qual é o conectivo? C, então. O que diz a tabela verdade? Só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, é sempre verdadeira. Primeira verdadeira. Eu só tenho uma situação onde a primeira é verdadeira aqui, ó. Então, é para ela que eu vou olhar. A segunda tem que ser falsa para ser falso. O que acontece com a segunda? É verdadeira. Então, aqui vai ser verdadeiro. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Então, nem me importa qual é o valor lógico aqui. A primeira é falsa, então vai ser verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Ok? Conclusão. Todas as linhas da tabela verdade na última coluna é verdadeiro. Se tudo é verdadeiro, galera, qual é a conclusão que nós temos? Isso aqui é uma tautologia? É óbvio que sim, e essa questão está certa. Beleza? Então tá aí uma questão da banca CESP. A CESP explora muito isso, né? Ela faz as afirmativas e aí pede só para você fazer os julgamentos aí. E aí a gente chegou à conclusão que ela é tautologia conforme a banca informou, ok? Próximo desafio nosso, galera, olha só, CES Gran Rio, técnico de informática da Petrobras. O que nós temos aqui? Temos o seguinte, ó, moléculas sempre falsas, independente do valor lógico das proposições que as compõem, constituem uma tautologia, contradição, contingência, equivalência ou geometria. Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho o seguinte. Moléculas sempre falsas. Em outras palavras, ela usou uma termologia que não é muito, digamos assim, usual, né? Pelo menos eu tenho trabalhado com vocês aqui o seguinte. Eu tenho trabalhado a última coluna, a proposição composta, você vai construir a tabela verdade ela vai ser construída em colunas. A última coluna, que é a junção de todas as proposições presentes na proposição principal, é ela que vai dizer se é uma tautologia, se é uma contradição ou se é uma contingência. Então vamos relembrar aqui esses conceitos. Quando que é uma tautologia? Quando esta última coluna, quando ele diz todas as moléculas, ele quer dizer o quê? Todas as linhas da última coluna forem verdadeiras. Se todas forem verdadeiras, é uma tautologia. Beleza? Se todas forem falsas, todas as moléculas, ou seja, todas as linhas que compõem a última coluna, se forem falsas, é uma contradição. Se houver alternância entre verdadeiros e falsos, ou melhor, se nessa molécula, se nessas linhas conter alternativas, valores lógicos verdadeiros e valor lógico falso, é uma contingência, ok? Tudo verdadeiro, tautologia, tudo falso, contradição, verdadeiro e falso,
contingência. Bom, então vamos agora aqui. Ele diz o seguinte: moléculas sempre falsas, independente do valor lógico das proposições que as compõem, constituem uma, ou seja, em outras palavras, se a última coluna que rege esta proposição, né? Se todas as linhas, que são essas moléculas, forem falsas, independente do valor lógico, se a proposição que compõe ela é falsa ou verdadeira, se ela for sempre falsa, é o que, gente? É uma contradição. Então, resposta, letra B. Então, esse exercício da Sesgran-Rio explorou só a parte conceitual. Se você sabe o que é tautologia, contradição e contingência, você responde com muita tranquilidade, como nós fizemos aqui. Belezinha? Então, tá aí. Respondida mais uma questão aí. Vamos para mais um desafio. Desafio 6, galera. O que nós temos aqui, ó? Também da banca Sesgran-Rio, esse mesmo concurso, né, técnico de informática para Petrobras, diz assim: uma proposição lógica pode ser classificada como tautologia, contradição ou contingência. Analise as proposições a seguir. Aí ele nos deu aqui. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! 4 proposições compostas. São tautologias apenas as que se apresentam em. Aí aqui eu tenho as alternativas de resposta, beleza? Então o que eu vou fazer? Isso aqui é um exercício semelhante ao que nós fizemos, acho que não foi o exercício 3. Eu vou ter que fazer passo a passo, galera. Eu tenho que analisar a primeira proposta, a segunda, a terceira e a quarta. E assim eu vou definindo se a primeira é, se a segunda, se a terceira, se a quarta, para só no final dizer quantas e quais são as que representam tautologia. Tranquilo? Então vem comigo aí. Vamos analisar uma a uma. Vou começar aqui com a primeira. Qual é a primeira? É esta proposição composta aqui, ligada pelo conectivo ou. Como que eu leio isso daqui? P ou negação de P e Q. Então, eu estou negando P e Q. E estou relacionando com a proposição P através do conectivo ou. Beleza. Então, vamos lá. Construindo a tabela verdade. Está aqui. Coloquei todas as proposições que constituem a proposição principal, simples e composta, e agora vou atribuir valores lógicos. Começando com as proposições simples, P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Combinando com a proposição Q, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Beleza. Fiz as combinações. Agora, vou completar as proposições compostas. Eu tenho aqui P ou Q. P e Q. Aqui, ó. P e Q. Então, vamos lá. P e Q. Ligado pelo conectivo E. Só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Nos demais casos, é falso. Então, nos demais casos, falso. 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 Beleza. Agora, a negação de P e Q.
Então eu vou negar isso que eu acabei de completar, galera. O que é negar uma proposição, independente dela ser simples ou composta? Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Então, de verdadeiro eu passo para falso, de falso eu passo para verdadeiro, beleza? Então, olha só, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alterei o valor lógico, beleza? Agora eu vou para a última coluna, que é atribuir valor lógico para a proposição principal. Qual é o conectivo lógico presente? É o conectivo ou. Beleza? Então eu tenho P ou negação de P e Q. Quem eu estou relacionando? Estou relacionando a proposição P, que é a primeira coluna, com a quarta coluna, que é a negação de P e Q. Eu já preenchi ela aqui. Então eu vou relacionar esta com esta, através do conectivo ou. O que diz a tabela verdade deste conectivo? Só é falso se ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Então eu tenho aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Só é falso se ambas forem falsas. Então eu não tenho nenhuma situação onde ambas são falsas. Portanto, é tudo verdadeiro. Se é tudo verdadeiro, qual é a conclusão que eu chego? Que a questão número 1, ela é verdadeira. É uma tautologia. Beleza, já cheguei nessa conclusão. Então, vou analisar agora a 2. E é assim mesmo, cara. Professor, numa questão dessa eu vou levar muito tempo. Claro que você não vai levar tanto tempo assim. Eu estou fazendo aqui devagar para você ir acostumando com esse passo a passo. Mas quando você colocar isso aqui, você responde ele bem rapidamente. O importante é você saber o conectivo lógico e o que diz a tabela verdade sobre ele. Tá? E como exemplo, eu vou fazer mais rapidamente essa número 2 aqui para vocês. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, qual é a proposição composta? Se P, então P ou Q. Então, proposição composta ligada pelo conectivo se, então. Coloquei a tabela verdade, todas as proposições simples e compostas que constituem a proposição principal, vou atribuir valores lógicos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Beleza? P ou Q, conectivo ou, só é falso se ambas forem falsas. Eu só tenho falso as duas aqui embaixo. Nos demais casos, é sempre verdadeiro. Beleza. Agora, última coluna. Se P, então, P ou Q. Se, então, só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Quem é a primeira? É a proposição P. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, então nem interessa se a primeira é falsa, é verdadeiro. Então tudo é verdadeiro. Portanto, a segunda também é verdadeira. Viu? Fizemos bem rapidão ela. Poderia fazer mais rápido ainda se eu não estivesse explicando, eu já ia fazendo. Só que a proposta não é essa. A proposta é fazer com que você compreenda, entenda isso. Eu fiz um pouquinho mais acelerado para mostrar para você que é possível, na medida que você dominar bem a tabela verdade. Beleza? Então está aqui, já chegamos à conclusão que a segunda também é verdadeira. Então é uma tautologia. Então vamos analisar agora a terceira. O que eu tenho aqui na terceira? Então na terceira eu tenho negação de P e negação de Q. Então a minha proposição composta é essa. Vamos lá? Construindo a tabela verdade? Está aqui. Eu tenho a proposição simples P, Q, eu tenho a negação de P, eu tenho a negação de Q, aí depois eu tenho esta proposição composta P e não Q, e aí eu tenho a proposição principal, que é a negação de P e não Q. Tranquilo? Então vamos lá. Começando sempre com as proposições simples, nós temos o seguinte: verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? Fazendo as combinações,
verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora, a negação da proposição P. O que é negar uma proposição? É alterar o seu valor lógico. Então, verdadeiro passa para falso. Verdadeiro passa para falso. Falso passa para verdadeiro. Falso passa para verdadeiro. Beleza. Próxima coluna, negação da proposição que. O que é negar? Mudar o valor lógico. Então, que verdadeiro, falso. Que falso, verdadeiro. Que verdadeiro, falso. Que falso, verdadeiro. Beleza? Agora eu vou para a próxima. Quem é aqui? Uma proposição composta, relacionando P, que é a primeira, com a negação de que é a quarta coluna. Então, é a primeira com a quarta. Através de qual conectivo? Conectivo E. O que diz a tabela verdade? Só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, eu tenho aqui ambas verdadeiras, ó. Aqui, ambas verdadeiras, então aqui é verdadeiro. E só tem aqui. Então, nos demais casos, ela é falsa. Pronto. Preenchi. Agora eu vou dar o resultado da proposição principal. Quem é a proposição principal? Está relacionando quem com quem? Está relacionando a negação de P, portanto, é essa terceira coluna, negação de P, com a proposição composta P e não que é esta quinta coluna. Então, é a terceira, esta coluna, com esta coluna, esta com esta. Nessa ordem, aqui é a primeira, aqui é a segunda. Qual é o conectivo de ligação? Conectivo E. O que diz a tabela verdade? Só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Nos demais casos, ela é falsa. Ambas verdadeiras. Ambas verdadeiras. Não tem nenhuma situação de ambas verdadeiras. Ó. Em todas as situações aqui vai ser falso. Falso, falso e falso. Portanto, galera, isso aqui é uma tautologia? Não. Isso aqui, na verdade, é uma contradição. Porque todas as alternativas são falsas. Então, a terceira ela é falsa. Beleza. Então, vamos agora para a quarta. Falta só analisarmos agora a quarta, a gente já tem aí a resposta final aí disso daqui. O que eu tenho na quarta? Olha só. Conectivo C, então, se P ou não Q, então Q e não P. Ok? Construção da tabela verdade, está aqui. Tem todas as proposições presentes. Vou atribuir valores lógicos. P verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Beleza, fiz todas as combinações aqui. Agora, negação da proposição P, ou seja, alterar o valor lógico. Verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro. Negação da proposição que verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza? Troquei os valores lógicos. Agora eu vou completar as compostas. Quem eu tenho aqui primeiro? P ou não que. Estou relacionando a proposição P com a não que através do conectivo ou. Então, é a primeira com a quarta coluna. A primeira com a quarta. Beleza? O que diz o conectivo ou? Só é falso se ambas forem falsas. Nos demais casos, ela é verdadeira. Então, vou verificar se tem algum caso de ambas falsas. Aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Olha aqui, ó. Ambas são falsas, então é falso. Aqui, não. Então, nos demais casos, ela é sempre verdadeira. Beleza. Já completei esse quadro. Agora, eu vou completar o outro. Q e não P. Então, agora, eu vou relacionar a coluna 2, que é essa coluna aqui, ó, com a terceira, que é a negação de P, através do conectivo E. A segunda com a terceira. Beleza? Conectivo E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Nos demais casos é falso. Então, vou verificar se tem algum caso de ambas verdadeiras. Olha aqui, ó. Aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, ó. Então, é verdadeiro.
Nos demais casos é falso. Então, falso, falso e falso. Pronto. Agora temos condições de ir para a proposição principal, que vai, de fato, definir se é ou não uma tautologia. Bom, estamos diante de uma proposição ligada pelo conectivo se, então. Eu tenho esta proposição relacionando com essa, eu já sei a resposta de cada valor lógico de cada uma delas, basta agora eu comparar através do conectivo se, então. O que diz esse conectivo? Só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Primeira verdadeira, segunda falsa. Nos demais casos, é sempre verdadeira. Primeira verdadeira, porque a primeira é P ou não Q. E a segunda falsa. Aqui, ó, a primeira verdadeira é falso. Primeira verdadeira, segunda falsa, é falso. Primeira falsa, aí já vai ser verdadeiro. Primeira verdadeira, segunda falsa. Então, isso aqui é falso. Conclusão, isso é uma tautologia? Não é uma tautologia. Isso aqui é uma contradição? Não é uma contradição. Isso aqui é uma contingência. Por quê? Porque eu tenho valores lógicos falso e verdadeiro. Então, conclusão, né? A conclusão que nós temos, nós já tínhamos que a primeira e a segunda eram verdadeiras, né? Eu tinha lá a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira era falsa. E faltava nós concluirmos a quarta. E a quarta a gente viu que não é tautologia, é uma contingência, portanto, só a primeira e a segunda resposta correta, letra A. Somente a primeira e a segunda, né? Que eu tinha aqui, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, e chegamos à conclusão que aqui também é falso. Portanto, só a primeira e a segunda. Beleza? E é assim que você vai ter que proceder. Galera, o que muda de uma banca para outra? Só vai mudar aí a forma de representar a proposição composta. Ela pode ser apresentada através de símbolos ou através de uma frase mesmo, que representa aí uma sentença, uma proposição composta. Na maioria das vezes, exercícios que envolvem tautologia, contradição e contingência, eles são apresentados através de símbolo. Na maioria, isso não quer dizer que é uma regra geral. Pode-se apresentar frases também. E quando aparecer as frases, cabe a você transformar essa frase em símbolo e aí você preencher a tabela verdade. Igual nós fizemos no exercício número 1. Eu trouxe uma nesse formato. Beleza? Então tá aí, galera. É isso aí. A respeito de tautologia, contradição e contingência. Belezinha? Tranquilo e favorável. E assim a gente chegou ao final da nossa aula. Galera, espero ter colaborado com o seu aprendizado aí sobre tautologia, contradição e contingência. São assuntos recorrentes, muito cobrado por algumas bancas. A CESP é a campeã delas, Sesgran Rio também cobra muito isso. Quando esses assuntos constam no edital, pode ter certeza que vai ter questão referente a isso. Não é um bicho de 7 cabeças, é muito importante você conhecer bem a tabela verdade e ter a habilidade de trabalhar aí na construção dessa tabela. Nos demais casos é bem tranquilo. Beleza? Peço que Deus te abençoe e continue te dando muita força e energia para você perseverar nessa caminhada. Sabemos que não é fácil, mas é possível. Por quê? Porque Deus está contigo, galera. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração, galera, e até a próxima. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua
preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!